Aliás, por essa conferência. Então, né? saíram vários indicativos, inclusive o de fazer concurso público para a Assembleia. Esse concurso público que agora, que você passou recentemente, saiu da conferência. Fazer concurso público para a TV educativa, saiu da conferência também, vai acontecer agora no início do ano que vem. Então, foram indicativos da conferência e que saiu da Assembleia. Ó, tem que ter o debate sobre o Conselho. Só que os jornais, a Gazeta e a Tribuna, pegaram essa proposição como sendo uma ofensa. Uma ofensa a eles. Peraí, não é ofensa nenhuma a Gazeta, a Tribuna, a TV Capixaba, a ninguém. É lembrar que a sociedade tem que discutir esse assunto. Impedir que a sociedade debata isso é que é censura. E não abrir o debate. Vamos abrir o debate, vamos colocar... Recentemente, o governo do estado da Bahia criou um conselho com participação ampla da sociedade, de empresários, do governo, onde está se discutindo vários pontos sobre programação, sobre conteúdos, sobre financiamento das emissoras públicas, sobre as concessões não se pode discutir porque são concessões federais. Mas sobre, por exemplo, se a gente tem um programa que diz respeito a direitos humanos na televisão, que faz apologia à violência, e o governo do estado é um dos principais anunciadores desse programa, o conselho pode sugerir ao governo do estado, nós não queremos que o governo do estado anuncie nesse programa, não queremos que a Assembleia Legislativa anuncie nesse programa, queremos que o judiciário se pronuncie sobre esse programa. O conselho faz isso, é um conselho de conselheiros. Não vai fazer normas, não vai impedir ninguém, é só para dar conselhos. Não vai deliberar também? Vai deliberar, mas que pode se tornar norma ou não. Vai deliberar a indicação, Sim. Mas não vai fazer lei. Não tem Tira esse esse poder, programa do ar. né? Não tem esse poder, um conselho. Então o conselho vai chegar para o governo do estado e falar assim, nós aconselhamos a não anunciar mais nesse programa, nós aconselhamos a anunciar em programas educativos. Ótimo. Porque é pensando no interesse público. Um conselho representativo da sociedade. Do jeito que o governo faz o que bem entende, dentro dos seus interesses, a Assembleia faz o que bem entende, o Judiciário faz o que bem entende, e a sociedade é um mero espectador. Imagina se acontecesse isso na área de saúde. Então a gente ficasse só esperando os hospitais oferecerem vaga quando bem entendesse. Se oferece isso na área de saneamento, na área de meio ambiente. Tá, vamos ficar esperando aí as grandes empresas resolverem se vão desmatar mais ou desmatar menos. Não pode. A sociedade tem que participar. Então esse indicativo que saiu do Vereza, mas o Vereza só assinou, porque ele era presidente da comissão na época, mas foi a Assembleia que mandou, é um interesse da sociedade para a criação desse Conselho de Comunicação, que seria ótimo. A gente teria avanços enormes, como está acontecendo na Bahia, como está acontecendo no Rio Grande do Sul, no Ceará também está se criando um conselho, e no Rio está tendo uma grande discussão. O Distrito Federal também. Está se espalhando pelo país. Foi uma recomendação da Conferência Nacional de Comunicação, a criação desses conselhos. E o Conselho Nacional da Comunicação, ele não existe ainda? Né? Ainda não, porque também saiu a proposta lá em 2009, foi apresentado um projeto de lei que está no Ministério das Comunicações, está na Casa Civil, está tramitando, e que a sociedade está começando a pressionar para o Ministério das Comunicações apresentar esse projeto de lei. Esse Conselho Nacional de Comunicação... Está previsto nesse projeto. E ele fiscalizaria, vamos dizer assim, a iniciativa privada, as empresas privadas, e os conselhos estaduais, não fiscalizaria TVs públicas? As TVs não. As empresas públicas? Não é fiscalizar a iniciativa privada, é fiscalizar tudo aquilo que seja de interesse social. Então, concessões públicas. Rádio e televisão são concessões públicas. Então, o Conselho tem que opinar sobre isso. TV Assembleia é uma TV pública. Então, o Conselho tem que opinar sobre isso. O Conselho Estadual. O Conselho Estadual, no caso aqui do Espírito Santo. Mas o Conselho Nacional sobre a TV Brasil, sobre a ABC, sobre a Rádio Brás. E as empresas privadas, concessões ali? Concessões. Então, você vai falar, determinada empresa só passa baixaria na televisão, o Conselho vai falar, peraí, tira a concessão dessa empresa. Ou vamos discutir a concessão. Determinada empresa não cumpre a Constituição de não colocar programação regional, vamos passar para outra que tenha. Vamos colocar produção independente. O Conselho é para isso. Não é para fiscalizar. Quem fiscaliza é o Ministério Público. Sim. O Conselho é para acompanhar e sugerir
melhorias para a sociedade. E ouvir a sociedade também, né? Ouvir a sociedade porque Ele são seria representantes formado, da sociedade. seria formado como esse conselho? A proposta inicial é que ele seja representação dos consumidores, então, sociedade civil, donas de casa, professores e tal, empresários do setor e Estado. Então, como existe nos outros conselhos todos, de educação, de saúde, de meio ambiente, do índio, de idoso. Para que todo mundo tenha, possa tenha participar. acesso, né? Ok, Edgar, agora eu vou te pedir um tempo para a gente fazer um intervalo, mas continue acompanhando o programa Opinião, estamos falando sobre o marco regulatório da mídia. De volta com o programa Opinião, estamos falando hoje sobre o marco regulatório da mídia. O nosso convidado é Edgar Rebouças, professor da UFES, jornalista e coordenador do Observatório da Mídia. Edgar, quais os pontos que você considera essenciais para a regulação da mídia? Seguir a Constituição. Se bastasse isso, se as empresas de mídia seguissem o que está na Constituição, já teríamos uma comunicação muito melhor no país. Por exemplo, está na Constituição que não pode ter câmera escondida. E as empresas fazem jornalismo usando câmera escondida, invadindo a privacidade das pessoas, botando gravações telefônicas das pessoas. Ah, mas é por bem do interesse público. Sim, mas quem determinou isso? Até para a Polícia Federal conseguir gravar uma ligação telefônica, para fazer uma imagem escondida, tem que ter autorização do juiz. Quem deu essa autorização para a mídia fazer essa imagem? A gente teve um caso na Inglaterra recentemente, fechou até jornais, de gravações, de telefones grampeados. É exatamente a mesma coisa de câmera escondida. Na Constituição fala que não pode ter discriminação religiosa. E várias concessões de denominações religiosas desrespeitam religiões afrodescendentes, por exemplo. Diz na Constituição que você tem que ter a criança como absoluta prioridade. E há programas que desrespeitam as crianças. Desrespeitam negros, desrespeitam mulheres, homossexuais. Então, discriminação. Isso já acontece demais. Está na Constituição que tem que ter programação regional. As emissoras não fazem programação regional. E isso é péssimo para o nosso Estado. Se a gente tivesse programação regional, teríamos muito mais profissionais, muito mais cores locais sendo vistas, do que simplesmente ver programas feitos no Rio e em São Paulo. Diz na Constituição que tem que ter produção independente. Se tivesse produção independente, teríamos muito mais qualidade também local nas produções. Diz na Constituição que não pode haver nenhum tipo de cerceamento à liberdade de expressão. Só que não tem um ponto ali, tem uma vírgula. Observado e disposto nessa Constituição. Então não quer dizer que na Constituição diz que não pode haver cerceamento, que você pode falar tudo. Você pode falar tudo, contanto que você não desrespeite negros, idosos, mulheres, há um limite, homossexuais, religiões, porque na Constituição está dizendo isso também. Então, bastaria seguir a Constituição. Se a gente seguisse a Constituição, teríamos uma comunicação perfeita. Há algum modelo de marco regulatório lá fora, em outros países, né, que poderia ser adaptado ao Brasil? Tem, quase todos. Os Estados Unidos, por exemplo, tem uma regulamentação de mídia de 1934. Eles têm um conselho. E válido até hoje? Válido até vigor, hoje. Né? E super respeitado. Eles têm um conselho, que é a Comissão Federal de Comunicação, que é seguido rigorosamente. E é o país do liberalismo. E é o ultraliberalismo. A Inglaterra tem o Ofcom desde 1936. O Canadá desde 1928. A França desde 1966. A Alemanha desde 1945. Então, todos os países muito mais avançados que o nosso e muito mais liberais do que o nosso têm instâncias de regulação da mídia. Quando vem para o Brasil, por causa de um patrimonialismo, por causa dessa proteção a alguns proprietários de grupos de mídia, fala, não mexemos com a mídia. A mídia tem que ter total liberdade. Mas espera aí, nem nos países ultraliberais a mídia tem tanta liberdade assim. O caso é esse.